Opa, salve pessoal, tudo bem? Boa noite aí pra quem tá chegando. Já tem um pessoal online aí, tá dando pra ouvir direitinho? Já me dá esse feedback aí sobre o som, tá bom? Eu acabo apanhando muito pra isso, mas boa noite pra todo mundo que já tá aí esperando, né? Já tinha até falado com a Carol aqui, pô, você quer que espere mais um pouco e tal, o pessoal chegar, mas já tá todo mundo aí pelo jeito. Que legal, pessoas pontuais. Não é o meu caso, mas que bom que a gente tá reunido aqui, todo mundo. Show de bola. Pessoal, meu nome é Charleston, com dois L's e um Y, né? Então meu apelido é Xaxá por motivo de nome ruim mesmo. Eu tenho 34 anos. Ninguém assume o BO, tá? Do nome, então eu pergunto pra minha mãe fala que foi meu pai, eu pergunto pro meu pai, ele fala que foi alcoolismo, enfim, ninguém assume. Então, Xaxá Cardoso pra vocês. Eu sou redator e roteirista desde 2018, tá? Eu sou formado em letras e pedagogia e tenho uma pós em literatura infanto-juvenil e storytelling, né? Então, desde então eu trabalho nessa área, estou no Banco do Brasil desde 2018 também. E eu sou apaixonado por games desde sempre. Acho que eu aprendi a andar já com o controle na mão ali. Nintendo, né? Nintendista desde sempre. É, Graças a Deus aí eu tive a honra de trabalhar com grandes marcas, como e ainda trabalho com elas, Petrobras, o Cruzeiro em 2000 de 2018 a 2021 ali, Corinthians Brawl Stars, para quem joga Brawl Stars aí, na época que a Supercell trouxe para o Brasil, né? A Sempre Games trouxe para o Brasil, a gente que estava na comunicação também, então os vídeos daquela época todos são meus. W7 Team Sports, né? Patrocinado pelo banco. O Fluxo, Flexform, Red Dragon, Redrate. Eu acabei esquecendo algumas, como Cheetos também. E algumas outras marcas também, a gente. Mercado Livre também. Algumas outras marcas também a gente acabou comunicando, hein, fazendo os vídeos e a comunicação de forma geral, tá bom? E vale enfatizar que é sempre na área de games, tá? Sempre na área de games, então as marcas não endêmicas vêm, fazem esse contato e elas querem comunicar com o público de games ali, seja do competitivo, seja de outras plataformas, a gente acaba fazendo aí esse trabalho, beleza? Então já tem um tempinho que eu tô nessa área. Claro que eu sou um aprendiz, sempre serei, né? Não tem jeito, as coisas vão mudando ali. Você acha que você tá aprendendo a fazer YouTube e surge o Instagram, você acha que você tá aprendendo a fazer Instagram, surge o TikTok, e aí o Instagram se reinventa, aí o TikTok se reinventa e assim vai. Então a gente tem que ir acompanhando. E vocês estão nesse barco aí também, né? Vocês escolheram estar tá aí como influenciadores, escolheram ser o rosto, né, de seus próprios conteúdos. Então, isso é muito importante, a gente estar tá se reinventando, estar tá sabendo como contar uma boa história. E é isso aí, beleza? Vamos começar então. Já falei um pouco sobre as marcas que eu já trabalhei, já comuniquei. E a gente vai então começar um pouquinho sobre a nossa produção de roteiro, beleza? Essa imagem é só para exemplificar para vocês. Eu queria fazer uma pergunta: o que que tem de comum entre essas quatro obras aí, né? São dois doramas ali, a gente tem a Wandinha ali do canto inferior esquerdo, e a gente tem ali as K-pop Demon Hunters ou Guerreiros do K-pop aqui no Brasil, que ganhou o Oscar ontem, né? Ganhou um ou dois, se eu não me engano, acho que foram dois. Então fica essa pergunta para vocês, já já a gente vai responder. Salva essa dúvida aí que a gente vai voltar nela, beleza? Mas o que tem de comum nessas imagens, nessas obras aí? Tranquilo? Então é isso, vamos lá? Calma, calma que para falar de roteiro a gente tem que falar de storytelling antes, então aguenta o coraçãozinho aí, se você tem ansiedade, respira fundo, que a gente tem que começar do começo, beleza? Primeiro, o que é storytelling, né? Storytelling ele é a habilidade de contar histórias, né? De incrementar a história, de saber onde colocar cada acontecimento e fazer uma grande mistura ali para contar a história sem faltar com a verdade, mas fazer com que ela seja mais lúdica, né? Que ela seja melhor de se ouvir. Então, é deixar a história mais interessante do tipo que faz alguém prestar atenção até o final. Então, por exemplo, uma história do teu dia a dia. Se você souber contar uma boa história, tem gente, todo mundo tem um amigo assim, né? Parece que ele tem o poder. Você chega no boteco ou em casa, tá trocando ideia, ele vai contar uma coisa simples. Você pergunta, ele só precisa, assim, como é que foi seu dia? E ele conta uma história que tem dinossauro, alienígena, reviravolta, ele descobre que é um vampiro, depois ele. Cara, é tudo ao mesmo tempo. É muito bom, né? Tem gente que tem esse dom. Então, isso é storytelling puro, tá? Então, basicamente, a gente quer levar essa habilidade de contação de história para um nível profissional e fazer de forma organizada para que eu consiga reproduzir e também ensinar.
né? Então aquele amigo, muitas vezes, e eu era assim, contava minha história e tal, não sei o que, igual eu fiz com vocês para falar do meu nome e tal. Na escola, às vezes eu atrasava, eu contava uma história pro professor e tal. E só que eu não sabia que isso podia ser uma profissão, que isso eu podia levar para o âmbito profissional também, tá? Então, aquele seu amigo, ele sabe fazer isso, mas às vezes ele não sabe reproduzir quando ele quer. Ele faz sem perceber, né? Tem muita gente que é assim, é que nem tem muitas pessoas que cantam muito bem, mas não sabe qual o nome da técnica, não sabe o que que tá, como ela tá reproduzindo aquilo, como ela tá fazendo, ela só faz. Tem gente que só é assim, né? Só é incrível. Mas vamos lá. Então, é a habilidade de deixar a história mais interessante, tá? É transformar um simples fui à padaria em entrei na padaria, parecer final de temporada da Netflix, e aí tinha uma fila gigantesca indo lá pra fora, dando a volta na rua, a trilha sonora de drama subiu, pai, e aí o pão francês era só tinha mais um, e parecia o troféu do Mundial, e a tiazinha pegou e saiu correndo embaixo e tal. Então, é isso, é você conseguir transformar aquilo, trazer dramaticidade na quantidade certa para o dia a dia, para a história que tu tá contando, não precisa ser do dia a dia, mas eu acho que deu para entender, né? Então, todos têm a necessidade de contar essa própria história, nem que seja no Uber, né? Não sei se vocês já fizeram isso, se vocês não contam a história pro Uber, o Uber conta a história para vocês, né? Porque a galera gosta de conversar. É incrível. E todo mundo, no fim das contas, é um contador de história, né? Seja para justificar aquele atraso, igual eu comentei com vocês, ou para fazer um bom vídeo de 15 segundos, quem nunca precisou, né? Às vezes tem um texto muito maior do que o tempo do vídeo, e aí você tem que rebolar ali para conseguir contar aquela história. Olha aí o trocadilho, né? Rebolar no TikTok. Você já contou uma boa história, com certeza. Então a gente vai trocar uma ideia aqui rapidão sobre os elementos básicos de uma narrativa, né? Que compõe ali o meu storytelling. Por quê? Porque essa é a contação de história que vem, que precede o roteiro. Para eu saber quais ingredientes. O roteiro ele é uma lista de ingredientes, ele é a receita do bolo, entende? E para eu saber quais ingredientes eu quero usar, eu preciso saber quais ingredientes eu tenho e o efeito de cada um, né? Então, antes da gente falar da receita, a gente vai apresentar os ingredientes. E esses são os elementos básicos da narrativa, beleza? O herói barra protagonista, ou seja, ele quem guia a história. Mas, Xaxá, isso é importante para eu fazer. Eu faço dancinha no TikTok, isso é importante? Talvez não para dancinha, mas se você quiser acrescentar algo a mais, se você quiser trazer engajamento, trazer ali algum tipo de profundidade para o teu conteúdo, é importante, tá? Então, a estrutura básica ela vem apresentada pelo herói, pelo protagonista, ele guia a história, ele apresenta o mundo e ambienta também o que vai ser contado ali, tá? Por exemplo, quem é do anime, eu não sei se vocês são do anime aí, quem for do anime já põe o dedinho pra cima aí, no meu caso eu sou, demais até. O tipo de anime que chama Isekai sempre começa com o protagonista morrendo ou sendo transportado para um outro mundo. Naquele mundo ele é um novato, ele é um noob, né? E esse recurso a gente chama de orelha dentro do storytelling. Por quê? Porque ele representa a gente, ele representa o espectador, quem está lendo ou assistindo aquilo ali pela primeira vez. Então o mundo vai sendo apresentado conforme o orelha descobre sobre o mundo, as pessoas apresentam as regras, definições daquele mundo, você também vai aprendendo, né? Vídeo Harry Potter e muitos outros ali. O próprio Simba também é um pouco disso, né? As conversas com o pai dele sempre são ultra expositivas, né? Ele fala muito sobre, enquanto ele está apresentando para pro bebê leão que acabou de nascer, ó, até ali a gente consegue, depois dali já é mais complicado e tal. O Trump atrapalha um pouco, entendeu? Então, mas é isso. Objetivo, né? É o que ele quer. Dentro dos musicais, a gente tem um recurso que a primeira música geralmente chama a Want Song, que é a canção daquilo que eu quero, né? E a gente já falou um pouco sobre o Simba, sobre o Rei Leão, e você consegue perceber que a Want Song é tão explícita no Rei Leão que o nome da música é O que eu quero mais é ser rei. Então ele já apresenta por uma música o objetivo dele. Então nos musicais é muito comum a gente utilizar dessas músicas originais com a letra feita para apresentar de forma mais rápida ali aquele objetivo, tá? O que o nosso protagonista almeja. Então vamos lá. Objetivo, o que ele quer? Ele quer ser rei? Ele quer ser Hokage? Ou ele quer recuperar algo perdido, né? Como em Dandadan. Quem assistiu sabe aí que essa é uma das buscas mais nobres de todas, né? Conflito, é o chamado para aventura, né? Geralmente uma notícia ruim ou um acontecimento catastrófico.
O objetivo é sempre mover a história, então é motivar, né? A gente só não pode pegar teu personagem e colocar para fazer alguma coisa sem motivação alguma, porque na ficção e do storytelling, a diferença da ficção e do storytelling para a vida real é porque o storytelling tem que fazer sentido. Na vida real nem tudo acontece, né, de uma forma que faz sentido, mas quando você está lendo uma história, aquilo precisa fazer sentido, senão você... Já aconteceu com vocês de estar lendo um livro e acontece uma parada que você fala, cara, isso aqui é muito irreal, me perderam. Sacou? Me perdeu na hora. E você não consegue mais voltar para a história. Já aconteceu comigo com alguns vídeos também. Então a gente precisa deixar tudo muito redondinho, muito amarradinho para fazer sentido do início ao fim e parecer realmente uma história. Opa, vocês estão me ouvindo? Aí, voltou? Show de bola. E eu acho que ele vai dar uma desligada. Eu vou precisar. Tá, se ele desligar, eu peço uma pausinha rápida, tá? Mas por enquanto, vamos lá. É... Então é isso, os objetivos, a gente já conversou sobre isso, e a resolução, que é o final, a transformação, como ele muda no final, como o problema foi resolvido, né? Como o poder, com o poder da amizade, descobrindo o poder ancestral, ou se transformando no Super Saiyajin 58 e como é o resultado, como é a solução de todo Dragon Ball, né? Eu gosto muito de Dragon Ball, mas você tem que reconhecer que essa é a solução de sempre, né? Há 30 anos. É, tranquilo, mas a primeira regra da finalização, da relação entre início e fim de uma história, é o teu herói, o teu personagem principal, ele não pode terminar a história do mesmo jeito que ele começou, né? Grandes sagas causam transformação. Grandes histórias causam transformação. Se tu for ver a história da tua vida, eu fui fazer faculdade. Tu não é aquele jovem mancebo sonhador do início de engenharia. No final, tu tá uma pessoa amargurada ali, pronto para fazer Uber. Então, assim, por exemplo, Harry Potter, né? Inocente, bonzinho, porra. A partir do momento que ele recebe a notícia, você é um bruxo, Harry, tudo começa a dar errado, né? Como na vida adulta. Vamos lá. E o que é storytelling? Então, né, a gente ainda está falando sobre isso e, basicamente, para resumir para você, storytelling são histórias fictícias que geram emoções reais. Cara, se você assistiu Marley e eu e você não chorou em nenhum momento, você tá morto por dentro. Desculpa aí de falar isso, mas você não tem alma. Não tem alma. Você não precisa nem gostar de cachorro. Você assiste, e não sei nem se existe alguém assim, mas se você assiste, você não chorou em nenhum momento, cara. Você não. Que isso? Então é isso, são histórias fictícias que vão trazer emoções reais para você. E propositalmente, ela separa o melhor momento ali, faz uma curva dramática, faz uma revelação, dá um momento triste. Às vezes a gente tem relatos de muitos autores, de muitos roteiristas também, que eles não queriam, às vezes, matar certo personagem, mas eles sabiam que, justamente por não querer, significa que ele devia, porque isso, no fim das contas, diz para ele que ele se apegou àquele personagem e as pessoas podem ter se apegado também. Então é o momento de você tirar ele da história de uma forma dramática e você vai causar essa sensação aí, né? Para quem tá acompanhando a tua história. Resumindo, storytelling é fofoca bem contada. No básico é isso. No básico, nossas tias, nossas avós são grandes profissionais do storytelling. Não tem jeito. A primeira, uma das regras mais importantes, não conte, mostre. É engraçado, né? Chega a ser contraditório, já que storytelling significa contação de histórias. Mas a gente que é do audiovisual, a gente que vai trazer isso para o roteiro, a gente não vai contar nada, a gente não vai dar nada na mãozinha falado ali. É que nem explicar uma piada, né? Então aqui você vai mostrar, beleza? E como usar isso de forma prática, então? Agora sim a gente vai para o roteiro, beleza? O roteiro ele é o mapa da história, a gente já falou sobre isso um pouquinho. Ele é o texto que mostra o que vai acontecer, o que vai falar, como cada cena deve acontecer, e para um vídeo, filme, peça que seja criado. Ou de forma ainda mais leve, mais tranquilo para vocês entenderem, o roteiro ele é a receita de um vídeo, né? Como a gente comentou. Ele diz quais são os ingredientes, personagens, falas, cenas e como tudo deve ser preparado para que a história funcione.
Quando você quiser contar uma história no vídeo, a primeira coisa que você tem que falar é, cara, o que eu quero que quem tá me assistindo sinta ao final? Terminou. Qual vai ser a próxima palavra que ele vai soltar? Vai ser um. Entendeu? Ou vai ser. O que eu assisti aqui? Não fez sentido. Entendeu? Então, sempre foque no sentimento que tu quer transmitir. Isso é muito importante. Por exemplo, cara, quando eu preciso escrever publi, sempre existe o que a gente sabe que funciona, o que não fica cringe, não fica chatão e tal, e tem o que o cliente geralmente quer, o que as marcas querem. E, cara, 100% das vezes são coisas completamente diferentes. É muito engraçado isso, essa relação, porque você entra em contato e tal, e você vê eles explicando a ideia, eles explicam com uma empolgação tão grande que parece até que faz sentido. Ah, não, mas ele vai lá e, pô, tá tendo um incêndio atrás e ele para na frente do incêndio e dá um gole no energético e fala, ai, pelo menos eu tô refrescado. Eu já escutei essa, tá? E eu falei, cara, beleza, vamos incendiar uma casa então pra mostrar que o energético tá gelado. Tranquilo. Faz sentido na minha cabeça. Então é isso, então o roteiro ele precisa fazer parte do planejamento maior, baseado naquilo que eu quero transmitir. Beleza? Os roteiros eles são separados em vários formatos diferentes, né? Isso vai ter ligação direta com o teu objetivo, mas os mais usados são três formatos aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora rapidão, para vocês entenderem do que se trata, beleza? O Mastercine, ele é de cinema, ele é amplamente usado ali nos cinemas. Ele é bem grande, ele é bem detalhado. O foco dele é no detalhe, é em gerar entendimento absoluto. O Master Cine, ele precisa controlar todo o ambiente, a iluminação, a entrada de pessoas, a passar, o que vai ser dito, como vai ser dito, o figurino, elenco, tudo. Tudo, tudo, tudo. Se tem alguém comendo alguma coisa, o que, que ele está comendo, qual é a cor, é transparente, está no copo, está no pote, está no prato, tudo ali. O importante é ter o controle absoluto do que está acontecendo naquele ambiente, beleza? E com o advento da internet, claro que já já a gente já falou um pouco sobre isso, com o advento da internet, desculpa, a gente perde um pouco dessa necessidade de controlar tudo e se é muito mais aceito aquilo que passa a realidade. Então você pode estar fazendo um vídeo mó legal, com a tua avó passando atrás, tua mãe passando atrás, as pessoas não vão se portar e às vezes vão gostar mais dela do que de você. Acontece muito também, mas é isso, né? Quando você quer transmitir realidade, não é o caso do cinema. O cinema vender, ele quer vender sensações e é isso aí que ele vai fazer. Ele vai controlar absolutamente tudo para cumprir esse objetivo, beleza? Então a definição, ele é o formato clássico do roteiro de cinema, a história é escrita cena por cena, com descrição do ambiente, ações, personagens e diálogos, igual a gente falou, né? A estrutura, ela é cinematográfica padrão, divide a história em cenas, igual a gente falou, ele inclui a descrição de ação e diálogos, e ele é usado também em séries além de filmes, tá bom? E o exemplo aqui do lado direito a gente tem um exemplo, né? Ó, interno, sala, noite. Se você tá, para você entender o nível de controle que o Master Cine precisa, você tá no ambiente interno e você tá na sala e precisa dizer que é noite. Então, o pessoal da produção vai fazer a pré-produção dessa cena, ele vai olhar e vai falar, cara, eu preciso montar isso aqui perto de uma janela para mostrar que é noite, porque senão não faz sentido. Ou então, uma linha de diálogo tem que descrever isso, tá? Isso acontece também, às vezes, de ser acrescentado ali, ser acrescido a linha de diálogo, algum comentário sobre o ambiente para deixar claro aquilo ali, se isso for relevante para a história, tá? E alguns diretores nem quer saber se é relevante para a história, ele só quer que seja do jeito que ele pediu ali. E é basicamente isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, interno, sala à noite, João entra devagar, a televisão ilumina o ambiente escuro. João, eu sabia que você estaria aqui, né? Então a gente tem aqui uma linha de diálogo, uma linha de ambientação e tem uma linha que controla também o nosso ambiente, beleza? Acabei mudando aqui. Beleza, então. Master Scene, então, é basicamente isso. Ele é pouco usado na nossa realidade, né? É muito mais para os cinemas. Eu já precisei usar o Master Scene algumas vezes, quando se trata de informes publicitários, um vídeo mais complexo ali, quer fazer uma pegada mais fashion movie, um lançamento de um time muito grande, de uma line e tal. A gente precisa, às vezes, usar o Master Scene. Não, não é o que a gente mais usa, mas às vezes é pedido, tá bom? Escaleta, esse eu uso
todo santo dia, há 6, 7 anos, tá? E é o seguinte, a definição dele é a escaleta, ele é um esqueleto da história, mostrando apenas os principais momentos e ideias do roteiro, tá? E uma curiosidade é que a escaleta, ele foi reconhecido como roteiro depois do surgimento da internet. Antes disso, ele só era um rascunho, tá? Então, em vez de você escrever aquela bíblia toda do Master System, você falava, vai ter um cara que ele vai entrar assim, vai dizer isso, 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 vai acontecer isso. E aí você mostrava, e aí, quando compravam o teu roteiro, tu desenvolvia a Bíblia ali e fazia todo o resto, tá? E hoje em dia, para a internet, você não tem por que fazer uma Bíblia para um vídeo de 15 segundos, de 1 minuto e meio. Então, e faz muito mais sentido e é muito mais intuitivo a gente ter a escaleta. Então, é ela que prevalece, tá? Então, ela vem ali mostrar um pouco da história, mostrando os principais momentos e ideias do roteiro. Característica: estrutura resumida e objetiva, mostra a sequência das ideias, muito usado em conteúdo digital, publicidade, YouTube, hoje em dia para o Instagram, para o TikTok também. Ajuda a organizar antes de escrever o roteiro. Ó, esse é um detalhe, tá? Que essa era uma definição anterior da época do cinema ali, em que não se usava muito para a internet, e aí as pessoas usavam antes de escrever o roteiro Master Scene, tá? Mas hoje em dia só para nele mesmo. Aí, por algum motivo meu fone tinha desligado de novo, mas agora voltou, né? Então vamos lá. O exemplo olha aqui, a gente tem um sequenciamento de 5 momentos. Então o influencer chega cansado do treino, ele reclama da falta de energia, ele apresenta o produto, demonstra o uso e aí vem um CTA para compra, né? O CTA, pessoal, para quem às vezes não sabe, é o call to action, o chamado para ação. Compre, clique no link, faça sua inscrição já e coisas do tipo, tá? O último formato é Rundown. Ele é para TV, ele é para live e também para eventos, tá? Geralmente ele é separado em blocos ou em cortes, né? Depende aí para que tu tá usando. Se for uma live muito grande, é melhor ter os blocos, porque aí você consegue ter os momentos de sessão comercial e tal. Então a definição é: Rundown é um roteiro operacional de programas ao vivo, organizando a ordem dos quadros e o tempo de cada parte, tá? E as características principais dele é estrutura cronológica, tá? Então sempre timadinho ali, indica o tempo de cada bloco, usado em TV, lives, eventos e transmissões, ajuda toda a equipe a acompanhar o programa. Então, esse modelinho aqui é o modelinho que ele é impresso e vai para a mão do pessoal da produção, vai para os câmeras, vai para todo mundo. Todo mundo geralmente tem uma cópiazinha desse aqui numa live, uma live grande em estúdio, tá? Geralmente as pessoas têm. Não para live que a gente faz no nosso quarto ali jogando, mas lives que vão ter algum apelo comercial, geralmente tem, tá? Então, no exemplo, a gente tem aquele timadinho, ó, abertura, né? Logo no início ali, apresentação do programa nos primeiros momentos ali, 30 segundos. Depois, no segundo minuto, a gente vem para a entrevista com o convidado. Com 10 minutos, a gente vem um intervalo. Com 12, o quadro final, tá? Meu sonho é que uma live tivesse só 12 minutos, mas não é assim que acontece. Geralmente, o rundown, ele tem uma característica, ele é bem grande, ele acaba sendo muito grande, tá? Mas é por isso, é porque é para ser para uma live e aí vai ser de acordo com o tamanho da live também. Para programas ao vivo de forma geral, beleza? Vamos para os momentos de dúvida? Eu acho que deu para entender direitinho quais são os 3 roteiros mais importantes ali. Vocês devem usar um pouco mais a escaleta e o rundown um pouco menos também. Mastercine, só para quem às vezes é fã de cinema, curte entender como é que é construída as sequências e tal. Mas a gente pode tirar essas dúvidas agora, beleza? Tu mandou em algum lugar? Não? Acho que é melhor você ler então, que eu tô muito perdido. A imagem saiu. Tá em Comercial Break in Progress. A gente tomou um adzinho, beleza. Então, momento do gole, então. Apresentação? Posso sim. Posso sim. Mais alguma dúvida?
É, não, tranquilo. Show de bola, show de bola. Tô vendo aqui fofoca. Só comentando. É engraçado que sempre comenta no momento da fofoca, né? Hum, Boas-vindas, chega direto. City é vida, o Dino Bola falou. Hum, Dino Bola já beberam água hoje. Muito bom mesmo. É, parece que o pessoal não tem muita dúvida. Vocês querem mandar alguma dúvida, pessoal? Podem mandar se tiver. Não tem problema. A gente vai trocando ideia. Ou então, se você quiser contar uma história de algum perrengue, alguma coisa que tu já teve que escrever e tal, ou apresentar sem roteiro. Acontece muito, tá? Então, se tiver, também conta aí que a gente troca essa ideia aqui. Quem tem tanta experiência falando sobre. Tá. Ó, para quem não é bom de português, escrever, como você orientaria para o uso da IA auxiliar? Beleza. Português tu fala a gramática, né? Pra escrever direitinho. Cara, se tu mandar na IA, no chat GPT, por exemplo, e falar assim, corrige aí, mas deixa informal. Ele vai fazer isso, tá? É bom você falar para não deixar tão formal, porque senão ele vai deixar bem formal, tá? Ele é bem literal, então ele vai exagerar. Uma forma legal de você, para quem usa IA, galera, uma forma legal de usar o ChatGPT, seja aquele Plus ou outros que vocês usam, tem um pessoal que usa Manus AI, né? O Abacus, que tem vários, o Klinger e tal. Ó, uma coisa que eu faço quando eu. E sim, eu uso ChatGPT também, mas eu uso do seguinte modo: eu faço os meus padrões de roteiro. Então, esse que eu expliquei para vocês, eu expliquei três. Eu tenho uns 8 padrões de roteiro diferentes. E aí eu jogo tudo no ChatGPT. Eu tenho aquele Plus e eu falo para ele, ó, leia e aprenda. Então ele salva tudo ali, ele aprende, e aí depois eu falo, cara, eu preciso de um roteiro assim, eu mando a ideia para ele sem formatar. Falo, ó, vai acontecer isso, vai ser assim, assim, assado, pô, vai ter esse momento aqui, vai mostrar lá, tá na tela, nananana, tá bom? Ó, usa o modelo tal, e aí ele já põe tudo no modelo separado por ceninha, tem CTA no final, ele fala, cara, tu tem link aí pro CTA? Aí se eu tenho o link eu já mando, e fica pronto, sacou? Mas já você é roteirista, você usa IA, cara. Se você não usar IA, você vai ficando para trás, tá? Tem agências aí que usam, que tem um roteirista hoje em dia, o cara faz 500 vídeos por dia, 500 roteiros por dia com IA, com aquele Manus AI. Então, até no meio da, eu sou de Brasília, né? Então, não tem como não falar de política, faz parte da nossa realidade. No meio político também, tá? É só isso. Às vezes tem agência que trabalham 3 pessoas, pô, um social media, um roteirista e um cara que vai para captar, entendeu? Ele faz a captação ali de sei lá, 1 hora de vídeo do rosto ali de quem é, né, de quem contratou, e aí ele joga numa IA e ele gera 300, 400 variações com aqueles vídeos. É incrível, assim, é absurdo. Então, aprendam IA, gente, de verdade, aprendam IA. Beleza? Vai fazer muita diferença daqui para frente. Assim, inclusive, eu já recebi proposta de partidos políticos e tal. Não, não vou entrar muito no mérito, não aceitei, não vou entrar muito no mérito, mas acontece, né? Eles precisam de storytelling também, né, galera? Não tem jeito. Vamos lá. Gramática, ou até escrever mais para não falar tudo em 10 segundos. É isso aí. Ó, o Bruxo Noir falou. Bruxo Noir eu conheci pessoalmente, lá em São Paulo. Eu tive alguns problemas em questão de fazer alguns roteiros para contar alguma situação minha ou falar de mim. Aí minimizou. Em geral, eu usei, mas é questão de tópicos para criar o roteiro. Tem alguma dica para a situação? Cara, tópico é escaleta, né? O segundo que a gente mostrou ali, escaleta ele é em tópicos. Por exemplo, eu quero mostrar um jogo novo. Pô, começa aqui na sala eu tô jogando. E aí, pô, entra uma pessoa e pede para jogar também. Aí elogia e fala: "Ah, que jogo é esse?" Aí eu vou e explico para ele: jogo tal, tal, tal", tipo, de uma forma caricata, deixando claro que é uma propaganda, né? Mas forçando essa falsa realidade aí. Eu puxo muito pro cômico quase sempre, tá? Então eu acabo que
que tenham isso meio que no automático, tá? Mas aí independe do teu estilo, do gênero que tu quer usar ali, tu pode fazer em tópico sim, não tem problema nenhum. Escaleta é basicamente isso, tá? Uh, o Overzeiras falou: eu faço bastante entrevistas em eventos e sempre acabo improvisando porque me sinto mais à vontade. Que dica você dá para criar um roteiro mais aberto para eu sentir mais à vontade, mas sem me perder muito? Parabéns. Tá, show de bola. Vamos lá. Isso é muito importante porque às vezes a gente escreve uma publi para um influenciador e eu cometi muito esse erro no começo, que era simplesmente esquecer que eles não são atores. Então, às vezes, você escreve uma coisa muito grande, cheia de acontecimento e tal, e não sei o quê, e o pessoal não é ator, então fica mecânico demais, sabe? Não fica tão natural, e muitas marcas querem naturalidade. Por isso que chamam esses influenciadores, e não mais atores e tal, igual se fazia há umas décadas atrás, né? Então, o que que você faz para ficar mais à vontade? Cara, não descreva as falas deles. Por exemplo, eu tenho que falar do energético X. Não fala assim, nossa, que energético gostoso, que bom que ele é rico em sais minerais. Não. Você, no tópico, igual o Bruce Noah perguntou, coloca o tópicozinho, ele vai falar, ele vai provar o produto e depois ele vai fazer um comentário positivo. Sugestões de comentários, falar do novo sabor, ou falar que é zero, sacou? E aí ele vai explicar a ideia com as próprias palavras dele. Não há nada mais natural do que você fazer isso, do que ele falar com as próprias palavras. Ele vai usar o vocabulário dele, então o público dele vai entender completamente o que ele está fazendo, entendeu? Então é muito difícil. Tente não controlar tanto o que vai ser dito, tá? Sugira. Isso é importante. Eu aprendi isso a duras penas, tá? Porque nenhum curso fala isso. Tu vai fazer um curso de roteiro, o cara quer que você faça tudo direitinho. Pausa dramática, ele dá um gole, ele respira, olhar altivo. Não, cara, isso não funciona mais, tá? Não tem jeito. Que cuidados nós devemos ter no uso da IA? Cara, toda vez que você for utilizar uma IA que tem alguma informação que não foi você que inseriu, pesquisa a veracidade, tá? Pergunta pra ele, fala, cara, isso tem fonte? Me dá a fonte. Já aconteceu várias vezes de eu perguntar e o GPT enlouquecer, pô. Falar assim, não tem fonte não, eu inventei mesmo. Tá? Então sempre pergunta. Como você desenvolve melhor a parte de gancho pro roteiro? E como faz para o seu roteiro não ficar chato, monótono? Tem alguns treinos para isso? Beleza. É o Flea. Flea Cis perguntou isso. Flea, é o seguinte. Se você quer fazer uma revelação, um gancho, um plot twist para não ficar chatão, você dá esse tempero a mais, comece o seu roteiro pelo final, tá? Comece ele pelo final. Sempre que eu quero fazer uma revelação, eu não posso. Tem gente que escreve assim, o Stephen King ele faz isso, né? Ele vai escrevendo em ordem cronológica mesmo ali, tal, do começo ao fim. Ele vai gerando um mistério, e esse mistério às vezes vai ficando muito grande, e no final ele não sabe como finalizar, tá? Tem várias entrevistas que ele fala isso. E aí ele perde a história. Ele fala, cara, eu não sei como finalizar essa história, então eu perdi a história. Entendeu? Então eu sempre. E aí, muitos autores começam pelo final, o pessoal, principalmente é, oriental, tá? Pessoal, os mangakas fazem muito isso também. Não é o caso do George Martin, né? A gente sabe, ficou 15 anos para escrever um livro, enfim. Não vamos falar sobre isso, né? Tem esse ódiozinho guardado. Mas enfim, os mangakas, escrevem a história de trás para frente, então eles sabem onde vai terminar, onde vai culminar tudo. Então, durante o desenvolvimento, eles vão se afastando disso, gerando formas de ficar mais longe disso, desse final, para ser imprevisível, entendeu? Mas ele sabe que caminho construir para depois conseguir culminar naquele resultado que ele fez. Então, se você quer fazer um vídeo que precisa de um gancho, cara, primeira coisa é essa, é você começa pelo final e você sabe o que você quer fazer no final, e aí você começa se afastando disso, gerando empecilhos para isso, para depois culminar nisso, culminar naquele momento. Você sabe em que momento você precisa fazer a curva na direção certa. Antes disso, o teu caminho tem que ir para outro lado, tá bom? O Waze tem que enlouquecer um pouquinho, às vezes. É basicamente isso. Vamos lá. Tá, falando sobre gancho, uma coisa que funciona também depois que você filmar tudo, você pega o principal. Isso eu acabo fazendo muito também. Por exemplo, eu não escrevi um gancho,
Mas você fez o vídeo, por exemplo, um pessoal jogando um jogo. E aí tem um momento que alguém vira de uma forma muito impossível o jogo, vamos supor que tem duas pessoas jogando contra a outra. E aí alguém vira de uma forma muito inesperada o jogo, então, sabe, um acontecimento mais marcante, tu pega aquilo ali e joga nos primeiros 4 segundos do vídeo. Bota em preto e branco, pra perceber que não, aquele não é o início. Mas, ó, assiste aí que vai chegar esse momento aqui, ó. Entendeu? Então isso é muito importante. Muito importante mesmo, tá? A gente tem eu teve uma época que eu acompanhava muito questão de métrica e tal. Hoje em dia a gente tem uma pessoa que faz isso. E, cara, os vídeos que a gente fazia isso performavam 3, 4 vezes mais, tá? Porque você está competindo com muita gente hoje em dia, com muitos conteúdos diferentes hoje em dia, tá? E então, realmente você precisa dar esse susto no começo, mostrar, dar esse gancho, tá? E todo mundo fala sobre isso, né? Os primeiros 4 segundos são mais importantes. Isso aí vocês já sabem, né? Então, eu diria de forma prática é isso, pega o principal momento do teu vídeo ali, bota ele preto e branco, põe na frente ali, põe a trilha sonora para chamar a atenção e depois agora sim você vai pro vídeo, tá bom? Vamos lá. Esse ano estamos de novo. Bora, Bruxo Noir, bora. Bora pro. Já já vai ter aí o reality de novo. Vambora que tu é bom. Tu é muito bom. Na maioria das vezes eu escrevo vários tópicos na sequência. Tá, é o Marlon Gondende que falou isso, tá? Na maioria das vezes eu escrevo vários tópicos na sequência que eu quero e saio falando, quando é no improviso, pois geralmente é sobre algum jogo. Pois geralmente é sobre algum jogo que ainda está fresco na minha memória. Pessoal, esse momento que eu dou uma paradinha e coloco aqui é porque, por algum motivo, meu fone está desligando, tá? Deve estar descarregando. Desculpe aí. Tá, ele falou que faz muito no improviso, mas é porque ele tá claro na mente dele. Cara, se você não precisa de roteiro, se você chega e faz da tua cabeça, bom. Se tu gosta do final, o importante é duas coisas. Você assistir o vídeo e falar, gostei, ficou legal, e também entender uma parada muito importante. Isso vale pra todo mundo. É uma parada muito importante. O vídeo é pra mim? Às vezes teu público gosta de um pouco diferente. Eu aprendi também a duras penas que muitas vezes o vídeo não é pra mim. Eu não sou o público. Entendeu? Então eu gosto de fazer da minha cabeça, porque eu vou lembrar de tudo, fica legal, e aí eu tô elencando as partes legais do jogo. Mas às vezes o público quer saber de outras coisas, quer que você compare com outro jogo, a performance dele, se foi melhor, se foi pior, em que tipo de PC que roda, quanto é que o jogo tá, se vale a pena jogar, saiu outro junto ali, qual que vale a pena jogar primeiro? Entendeu? E coisas do tipo, ele é uma sequência, ele é o 3, mas ele é prequel, ou seja, se passa cronologicamente antes dos outros dois. Vale a pena eu jogar ele primeiro? Ou eu jogo na sequência de lançamento? Às vezes o público ele tem dúvidas diferentes daquelas que você teria. Então é importante você escutar retorno. Muitas vezes você não vai gostar do retorno que você vai receber, tá? Faz parte, não tem jeito. Mas é isso, é entender que às vezes nós não somos o nosso público, tá? Você não tá fazendo para você, então e se você tiver também, tudo bem. E aí, beleza, entendeu? Mas se eu parar instintivamente para olhar todos os comentários, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer uma listinha do que eu deveria ter colocado com base nos comentários ali pro próximo vídeo. E isso vai virar um roteiro, não tem jeito, tá bom? Um autor que. Bom, o Bruxo Noir falou que um autor que não sabe fazer final foi o criador do Sandman. E os livros dele só tem um final ruim. Neil Gaiman, né? Neil Gaiman. Ali o criador do Sandman. Pô, não fala mal de Sandman, cara. É muito bom. Flea falou, entendi, obrigada. A estrutura dos 3 atos é uma boa opção para os roteiros atuais? Depende do tipo de roteiro, Flea. Os 3 atos, eles funcionam para mensagens mais complexas. Eu acho um pouco caído usar hoje em dia, tá? Mas se for para uma parada, por exemplo, eu quero fazer um mockumentary, que é um documentário falso e engraçadão. Aí os 3 atos funcionam, tá? Mas fora isso, pô, tu vai fazer um vídeo modo selfie mostrando um lugar que tu tá. Tá na CCXP. Eu encontro muita carona na CCXP, na BGS, né, cara? E, pô, a gente tá no evento, você não vai fazer, quais são os 3 atos aqui pra eu fazer? Não, pô, tu vai. As pessoas querem saber o que tu tá sentindo, o que tu tá vendo, o que tem de novidade, entendeu? E hoje em dia a gente está na era da opinião, então muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em saber o que você achou daquilo. Então a pessoa, se ela quer saber sobre o jogo, ela vai ver o trailer do jogo, ela vai ver a gameplay do jogo, ela vai falar, ou ela mesma vai jogar e vai falar, beleza, eu entendi, eu gostei, eu não gostei.
entendeu? Agora, hoje em dia é completamente diferente. Tem muitos jogos que eu nunca parei para jogar, mas eu achava muito legal assistir alguém jogando. Às vezes um influenciador específico, né? A Lanzoca, né? Como não fala da Lanzoca? Então, eu jogo, por exemplo, eu gosto muito de Harry Potter. Pô, eu jogo Hogwarts Legacy e eu tenho uma experiência. Quando eu vejo o Alan Zoca jogando, parece outro jogo, pô. Parece muito melhor o jogo dele, entendeu? Então, hoje em dia tem sido buscado muito isso, tá? Não tem jeito. Então, mais importante do que os três atos e esse primor de produção, muitas vezes é você ser verdadeiro ali. As pessoas gostam desse tipo de verdade, tá? É claro que você tem que. A gente, como roteirista, você vai fazer um conteúdo, você tem que pensar na entrega. Então, o que que eu preciso causar aqui para quem é o público? Por exemplo, o Banco do Brasil. Porra, tem coisa que eu não posso fazer, não tem jeito, né? Inclusive, só uma curiosidade para vocês: quando você vai fazer qualquer tipo de comunicação para bancos, instituição financeira de modo geral, você não pode usar a palavra valor. A partir de hoje, vocês vão começar a prestar atenção nas propagandas de banco. Eles não usam a palavra valor. Porque nos anos 90, um advogado utilizou de uma propaganda que falava, ele prometia valor e tal, agregar valor e não sei o quê, e aí ele deturpou ele manipulou essa mensagem para falar assim, ó, me prometeram dinheiro aqui. E ele moveu um processo e ele ganhou, tá? Então, ficou muito famosa essa história. E hoje em dia a galera, tudo que parece que você está prometendo valor, dinheiro, alguma coisa, algum retorno assim, eles tiram mesmo da comunicação, tá? Tiram mesmo do vídeo, não tem jeito. Então o banco ele tem suas particularidades, assim como a marca de energético, tem certas cores de rivais ali que tu não vai usar, né? De concorrentes e tal. Cadeiras também, então não tem jeito. Cada particularidade, cada um traz sua particularidade. Você quer falar pro teu público, tu sabe que o teu público gosta, entendeu? Então tu vai conversar com eles. Isso é muito mais importante, tá ligado? É muito mais importante que, mas eu tenho 3 pessoas que me assistem. Cara, passa para essas 3 pessoas. Passa do jeito que elas gostam, tá ligado? E chama pra perto, né? Porque aí o dia que, quando eles perceberem assim, cara, ele tá fazendo isso aqui do jeito que a gente gosta, tal, é pra gente, é uma troca. O jeito que tu falar assim, cara, eu vou arriscar uma parada um pouco diferente, entendeu? Eles vão com você. Porque aí é o efeito Alonsoca de falar assim, beleza, ele vai parar de jogar esse jogo aqui e vai jogar um outro jogo, vamos lá ver como é que vai ser esse próximo jogo. E eles vão junto, tá? Isso evita um tipo de comentário que é muito maldoso, que é, fulano perdeu a essência, fulano não é mais o mesmo. Pô, isso é tão maldoso, cara. Infelizmente. Antônio joga oficial. Hoje eu uso uma estrutura fixa para roteiros. Você acha que para redes sociais isso é ruim? E a real é usar várias estruturas dependendo do vídeo. Cara, sim e não. Se é para rede social, por exemplo, se o teu, eu tenho roteiros fixos para rede social, tá ligado? Acho que você tá falando de formato, né? Então, assim, por exemplo, escaleta. Se é para rede social, eu uso escaleta. Não fico pensando muito, vai ser escaleta. Então, e às vezes eu sento, por exemplo, se for entrega comercial, eu faço entrega comercial em redes sociais, eu sento aqui para escrever e escrevo um ciclo inteiro. O que é um ciclo inteiro? São 30 stories, 20 reels, mais 30 tweets, entendeu? E aí eu escolho até a imagem, obviamente, eu gero no GPT, mas eu gero a imagem para exemplificar ali como o influenciador vai ficar na foto e tal, para ficar a legenda embaixo e tal. Então eu tento controlar tudo isso. E é basicamente você ter padrões te facilita escrever isso, entendeu? Então eu sento aqui, às vezes faço 60, 70 roteiros, entendeu? E para rede social isso é possível, porque os roteiros são pequenos e tal. Você não precisa pensar tanto, entendeu? Com o IA ele já faz no padrão ali que tu pede. Uma coisa que eu não faço muito é deixar a IA fazer por mim. Eu peço para formatar, eu peço ideias. Falo, pô, baseado aí nos trend topics e tal, me dá 10 ideias aí. Ele dá, eu escolho, falo, vamos fazer essa. E eu começo a fazer. Isso facilita muito já. Tá bom? Tu não perde tempo formatando também, o trabalho de pesquisa fica mais fácil, tá? Mas respondendo a tua pergunta, não tem problema você usar formato fixo. Na verdade é muito bom. E porque você sabe que resultado você vai ter no final, entendeu? Mas sempre cabe uma avaliação, tá bom? E depende também de, por exemplo, é só para você? Então beleza, é seu cliente, se você conhece seu público. Se você quer representar a marca, cada marca tem uma particularidade, não tem jeito. Entendeu? E toda marca acha que ela é única, tá? Sem querer falar para ninguém. Toda marca fala, não, mas minha marca não tem igual. Ela é única, a gente vai ter que comunicar de uma forma
assim que ninguém nunca fez. Todo mundo quer ser revolucionário, é incrível assim. E acaba ficando igual, não tem jeito. Então, eles têm que deixar a gente fazer e falar assim, cara, tu quer fazer isso aqui? Confia em mim para eu fazer uma parada diferente. Entendeu? Já aconteceu do cara falar assim, pô, eu quero fazer diferente do marca de cadeira X. Aí a gente ia fazer assim, assado. Eu peguei e falei, pô, tu confia em mim? Deixa eu posso tentar? Eu vou te fazer uma proposta, vou te mostrar aqui um roteiro. E aí você me diz. Ah, mas como é que você sabe que vai ficar diferente da cadeira Juquinha ali? Ah, porque eu escrevi a comunicação da cadeira Juquinha. Eu sei o que eles queriam. Você me deixa fazer? Então, às vezes é isso, tá? É, acho que eu precisava dessa desabafada. Brincadeira. Para vídeos mais jornalísticos, barra review, etc., não consegui achar um tipo de roteiro que não seja chato. Mas aí é o roteiro ou é o formato? Né? Tem que ver. Mas, por exemplo, o review, você pode focar mais na pessoa do que no conteúdo. O que isso significa? Você pode usar aquela estratégia dos 4 segundos que a gente falou, de fazer um ganchinho ali, preto e branco e tal, com algum acontecimento. Com uma parte que você fez um overacting ali, se assustou com alguma coisa e tal. Começa dali, já que você vai fazer um review, entendeu? E pronto. E aí depois você volta e segue ali a tua proposta. Sacou? Às vezes uma mudancinha boba ali a gente já consegue fazer algo mais legal, tá? Mas formato jornalístico, para quem já estudou jornalismo e tal, eu tenho uns, não é o meu caso, obviamente, mas eu tenho muitos amigos que foram da área, que são da área, e eles falam que é muito engessado, é uma receitona mesmo, assim, tipo, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, assim, em outros momentos que as mídias não eram tão livres antes da internet, isso funcionava, hoje em dia não funciona, tá? Ó, aí, olha o fone fazendo a boa de novo aí. Ó o Aleph, já perdeu a essência. Ó o Aleph aí. É, tem que ser o Aleph, né? Marcos Aleph do canal Marcos Aleph. É isso, Marcos. Aleph, você só não pode ficar cabeludo, que aí você vai perder a essência, tá? Seja careca sempre. Bruxo Noir, Sandman é bom. Tenta ler o livro do cemitério. Cara, eu sou maluco em Sandman. Gosto muito de Sandman, de verdade. Tô no jogo oficial. Eu pego todas as informações possíveis do produto ou assunto que quero. Jogo no chat GPT e peço para ele seguir minha estrutura para vídeo curto. E até então tenho gostado bastante do resultado. É isso. Sabe o que eu faço? O nego me manda briefing, eu jogo o briefing no chat GPT e falo, aprende tudo aí. E aí depois eu falo pra ele, o que, que você me sugere? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Muitas vezes eu só fecho, falo, vou fazer na mão. Já aconteceu, tá? Já aconteceu. Porque o importante, o teu compromisso não é com a facilidade, é com a qualidade. Então, não tem jeito. Às vezes já tem dia que você vai fazer do jeito mais difícil e tem dia que vai ficar legal, vai ficar bom. Do jeito que ele tá organizando ali. E tudo é questão de prompt também. As pessoas falam assim: mas isso aqui tá uma cara de que foi feito com o chat GPT, não ficou legal. Eu não soube usar, então. Tá bom? Então, às vezes, você vai ter que entrar numa discussão ferrenha com o chat GPT. Eu não quero assim, fazer o contrário, mexe nisso, mexe naquilo. Aí manda um exemplo e tal, isso acontece. Então, por exemplo, uma coisa que funciona comigo é eu parei de mandar os roteiros por mandar e quando eu faço o roteiro na mão e ele é aprovado, eu mando para ele falar, ó, esse aqui foi aprovado, esse aqui vai ser o nosso padrão, beleza? E aí, suave. Na próxima eu falo, lembra do padrão? A gente vai fazer assim. E aí eu salvo em projetos, eu entro no projeto e faço. Funciona muito, tá? É... Obrigada, ô Antônio. Isso, aí eu taco no bloco de notas, edito algumas coisas mais voltadas para formas que eu falo. É isso, é importante ficar parecido com você, né? Esse é o mais importante, do jeito que eu falo. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para vídeos mais jornalísticos, eu vi. O Bruxo Noir falando de cinema de novo. Bruxo Noir, graças a Deus dessa vez você tá falando de cinema, porque da vez que eu te encontrei pessoalmente, tu tava falando do sofá assassino, irmão. Pelo menos tu evoluiu. Estrutura dos 3 atos. Vou indo nessa, sucesso. É isso, galera. Mais alguma dúvida? Vamos dar mais 2 minutinhos aqui para ver se alguém tem mais alguma dúvida, para também vocês não enjoarem da minha cara feia. Ó, o bruxo. Que nada, eu continuo vendo coisa bizarra e lendo coisa pior. Não, é bom, é bom. Outra coisa, cara, inspiração. As pessoas me perguntam muito de inspiração, tá? O Bruxo Noir fez esse comentário e eu lembrei. Com relação à inspiração, tu precisa fazer uma parada que tu não gosta, que é ler coisas que você não leria, consumir vídeos, produtos que você não consumiria. Porque o que tu já gosta, tu já tem essa referência.
tá? Já tá no teu hall de referências ali. Então é importante você consumir, você ir para fora dessa bolha que tu frequenta e pertence e ler. Cara, eu já tive que assistir novela, eu já tive que assistir muita coisa que eu não gostava, entendeu? Por exemplo, às vezes quando eu vou dar algum tipo de palestra sobre roteiro, storytelling para adolescentes, eu tenho que ver o que eles estão assistindo. Então eu tenho que assistir uma porrada de coisa de adolescente. Eu tenho 34 anos já, entendeu? Então é improvável que eu curta. Às vezes eu gosto, às vezes eu gosto, mas não é sempre. Então eu preciso sair do meu lugar comum para buscar referências que eu não tenho ainda. Então, por exemplo, mas eu não gosto de ler coisas diferentes de Senhor dos Anéis. Beleza, mas se você está buscando inspiração é porque te faltou. E isso não foi suficiente mais. Então, você vai ter que achar uma novela. Vai ter que achar um Saramandaia, sei lá. Entendeu? A Rainha da Sucata. É, entendeu? Coisas do tipo, não tem jeito. Então, Xaxá, mas você falou de novela. Sim, eu já tive que assistir novela, já tive que assistir, sei lá, dorama. Eu detesto dorama, tá? Todo respeito a quem gosta, eu não gosto de dorama. Então, série muito romântica. Mas às vezes você precisa daquela inspiração, você precisa daquela referência, e isso vai te fazer bem, pra você ter uma escrita mais rica. Beleza? Cultura. Pão é feito de quê? De trigo. Famoso hobby como artista. O Beijo do Vampiro. Cara, o Beijo do Vampiro era brabo, tá? O Beijo do Vampiro foi uma novelona. Pô, que isso. Dava pra virar série hoje em dia. A Usurpadora. Pô, a Usurpadora era legal também. A Usurpadora era legal. Eu não vou mentir, não. Não vou mentir pra vocês. Eu gostava de Usurpadora. Hoje em dia é um pouco menos feio falar que gosta de novela, né? Mas já houve uma época que era complicado. Mas não tem jeito, né? Novela é a série brasileira, pô. A gente não tem grandes séries, mas novela, pô, não tem jeito. Galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí. Pra terminar, acho que tu podia dar uma dica pra gente de roteiro pra quem vai fazer evento, né? Que mês que vem tem a Gamescom, então, tipo, pra o pessoal se preparar pra fazer roteiro, pra, tipo, lembrar de gravar as cenas, sabe? Tinha alguma dica, assim, de como fazer um roteiro pra gravar no evento. Porque às vezes tu precisa de uma cena que tu não gravou e ninguém tem a cena, ou às vezes tu chega lá e fala, pô, queria gravar alguma coisa, mas não me preparei. Tu tem alguma dica pra dar pro pessoal? Beleza, me falaram, a Carol falou aqui sobre dica pro evento, porque vai ter a Gamescom agora, né? Cara, para evento, geralmente eu começo fazendo as cenas de apoio, cenas básicas. Filmando a entrada. Eu vou ter um influenciador, então filma o influenciador entrando. Filma a fila, filma o layout da entrada ali. Faz primeiro o genericão, porque às vezes tu vai precisar. Mas eu não gosto de fazer o básico. Tenha. É importante ter. Mesmo que tu não vá usar, isso é segurança, tá? Cena de apoio é cena de segurança. Então tenha. Depois tem um stand específico que tu precisa ir. Vai lá para a entrada do evento de novo e faz o caminho até o stand que tu quer ir. Tá ligado? Xaxá, mas aí o vídeo vai ficar grande. Beleza, mas se você achar que o vídeo ficou pequeno, você vai usar esse caminho todo, tá ligado? O trialzinho ali todinho até, a, até o stand. Outras coisas também, faças muito B-rolls, tá? B-roll é mais bonitinho, é legal, não fica chato. Tu consegue inverter também, dar uma brincada. É, Brinque com câmera na mão, leve uma pessoa pra te ajudar. Pô, me filma aqui só pegando essa fila, dando um sorrisinho, segurando um brinde, sacou? Pô, tu quer fazer um vídeo legal sobre o evento? Faz uma contagem de brinde. Se você vai 3 dias, separa um dia só pra pegar brinde, velho. E aí tu vai fazendo a contagem de brinde no cantinho ali, tipo, peguei isso aqui, aí pega a fila, não sei o que, aquela humilhação lá que tem que fazer, não sei o que, rebolar, não sei o que. Aí, porra, mais um brinde. E você vai reagindo a você mesmo, tá ligado? Você vai reagindo às suas experiências. Isso é legal, sacou? Então, porque isso gera uma missão, uma mini missão, uma mini quest ali dentro daquele vídeo, que hoje vou tentar pegar, sei lá, 20 brindes, entendeu? E aí você vai pegar 20 filas gigantescas e fazer atividades completamente diferentes. Xaxá, mas isso é chato. Depende da edição. Na edição isso dá pra ficar legal. Hoje em dia eu já faço as coisas pensando na edição. Faça isso, tá? Mas comece fazendo cenas de apoio, caminhos até os stands que você gosta, a entrada, faz uns detalhes de alguns produtos que você gosta, de alguns brindes que você curtiu, faça bastante takezinho de react seu, mude um pouquinho o plano de vez em quando para não ficar chatão, o ângulo que você está fazendo também para não ficar chatão, e coisas desse tipo, tá? E aí, Xaxá, aconteceu uma coisa inesperada lá, fui parado por um cosplay, tomei um susto, não sei o quê. Isso vai pro começo do teu vídeo, os 4 segundos, para terminar com a gente falou. Beleza? Deu para ajudar, Carol? Então é isso.
Roladinho bola muito. Tá, dica para treino de escrita. Lê uma história que tu não conhece. Não pode ser uma história que tu conhece muito. Lê uma história que tu não conhece. Pode ser um quadrinho, uma fanfic, pode ser o que tu quiser, mano. De escrita. E depois tu vai reescrever aquela história. Não precisa ser a história toda, porque às vezes tu lê o Silmarillion, pô, aí tu vai reescrever o Silmarillion, acabou, né? Não tem jeito. Mas você pode pegar uma história pequena, o resumo de Silmarillion, de uma história que tu gosta, enfim, e reescrever. Ah, pô, eu acho que com essa construção eu conseguiria chegar em um outro final. Refaz o final. Ah, agora para eu ter mais variação de final, eu preciso mudar esse caminho aqui. Você muda o caminho. Então, o que geralmente eu fazia, hoje em dia eu preciso voltar a fazer isso. Eu separava a história em blocos. Então lembra que a gente falou sobre a apresentação do mundo e do personagem principal, e depois o problema, que é o chamado para aventura, e depois a transformação e conclusão? Separa em blocos os acontecimentos da história que tu tá lendo e vai mudando os blocos. Não muda tudo de uma vez só. Muda o bloco e aí tu vai fazer um estudo de consequência. Dentro da escrita criativa chama estudo de consequência, que é bloco A mais bloco B, nem sempre vai dar bloco C. Se eu mudar uma coisinha aqui, eu vou mudar o final. E aí você faz três finais diferentes. Ah, agora eu vou mudar o bloco B para ver o que vai acontecer no final. Você muda o bloco B, os acontecimentos ali, fulano que ia morrer não morreu mais, fulano que ia nascer não nasceu mais, ou agora tem dois, e assim vai. E aí você vai ver que a história ela se torna viva, né? Dentro das consequências ali, vão se tornar. O fim ele vai se desenhando sozinho, tá bom? Então isso ajuda muito. E aí depois tu pode mudar o final, o começo também e tal. E brincando com os acontecimentos, você constrói um pensamento lógico sobre essas tendências do que devia acontecer ou não, entendeu? Então isso te ajuda muito na hora de escrever, porque você já sabe o que dá para fazer. E também você consegue entender que dá para o que eu preciso manipular para fazer cada coisa parecer mais natural, tá bom? Então isso ajuda muito. Acho que eu tô bem online, né, Carol? Beleza. Bom, então é isso. Então, galera, obrigado. Desculpa qualquer coisa. É, Se tiverem mais dúvidas aí, pode mandar pra Carol depois, ela me manda pelo WhatsApp e eu respondo, não tem problema nenhum, tá bom? E, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de alguma utilidade pra vocês esse tempinho que a gente passou junto, tá bom? E eu sempre me divirto muito falando sozinho aqui, escutando vocês respondendo, escutando não, né? Lendo vocês respondendo. E é isso, tá bom, galera? Vamos junto aí, precisando de alguma coisa, é só falar com a Carol aí, ela tem meu contato. E a gente vai se desenvolvendo junto aí, fazer uma parada legal, beleza? É isso, muito obrigada, Xaxá. Muito obrigada a todo mundo que tava aí no chat também. Sigam o Xaxá no Instagram dele, embora ele seja low profile. Muito. Mas... E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo workshop. É Tchau. isso, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.